Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre Páscoa judaica, Pessa, história e características. A Páscoa judaica, conhecida pelos judeus como Pessa, significa passagem e relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito há cerca de 3.500 anos. Uma das festas mais tradicionais do cristianismo é a Páscoa, comemorada sempre no primeiro domingo após a lua cheia ocorrida com o fim do equinócio de primavera e outono. Essa festa, por sua vez, não é originária do cristianismo, e sim do judaísmo, religião tradicional dos hebreus. A Páscoa judaica é uma tradição milenar, que relembra a libertação do povo hebreu. Páscoa, Pessa. A Páscoa judaica é conhecida pelos judeus como Pessa, palavra do hebraico que significa passagem. A Páscoa comemorada pelos judeus também é uma de suas festas religiosas mais importantes, assim como é a Páscoa para os cristãos. A Páscoa judaica é celebrada de acordo com o calendário próprio dos judeus. O calendário judeu, ou calendário hebraico, é conhecido por ser um calendário lunisolar, isto é, que se baseia nos ciclos da lua e do sol. A Páscoa judaica é comemorada anualmente no dia 14 de Nissan, ou Nisan, pelo fato de que a primeira Páscoa comemorada pelos judeus, enquanto eram escravos no Egito, aconteceu nos dias 14 e 15 de Nissan, há cerca de 3.500 anos. A primeira Páscoa aconteceu no contexto da escravidão dos hebreus no Egito. Esses, originários de Abraão, estabeleceram-se em Canaã e, depois de um tempo de seca e falta de alimentos, mudaram-se para o Egito, local no qual acabaram sendo escravizados. A libertação dos hebreus foi realizada por Moisés, logo após a execução das 10 pragas no Egito, segundo a narrativa judaica. A Páscoa judaica aconteceu pouco antes da execução da 10ª praga, na qual o anjo da morte desceu ao Egito e matou todos os primogênitos daquela terra. O anjo da morte só não passou pelas casas daqueles que haviam seguido as ordens de Javé, realizando a festa da forma conforme havia sido ordenada e passando o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas. Após a 10ª praga, os hebreus foram libertos da escravidão e autorizados a retornarem para Canaã. Como os judeus celebravam a Páscoa? A primeira Páscoa celebrada pelos judeus, ainda no período do cativeiro no Egito, é descrita na narrativa bíblica da seguinte maneira: os hebreus sacrificaram um cordeiro sadio, de 1 ano, no dia 14 de Nissan. O animal foi assado inteiro, e então consumido; o que não foi consumido, foi queimado. Os hebreus também consumiram pão sem fermento e ervas amargas. O sangue do animal foi utilizado para marcar os umbrais das portas das residências dos judeus. A comemoração da Páscoa, conforme posterior tradição judaica, estendeu-se por 7 dias, nos quais o consumo de alimentos com fermento era, e continua terminantemente proibido. Essa festa é conhecida como Festa de Pães Asmos, ou Pães Ázimos. Nos tempos antigos, a Páscoa era utilizada pelos hebreus para contarem sobre Jeová para as crianças, e muitos costumavam ir a Jerusalém para celebrarem a Páscoa. O vinho, não fermentado, também era utilizado na celebração da Páscoa pelos hebreus. Como os judeus comemoram a Páscoa hoje? A Pessa é uma festa que é comemorada até hoje em obediência à ordem de Javé transcrita na narrativa, que fala: comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Sendo assim, a Pessa será comemorada pelos judeus, nos próximos anos, nas seguintes datas: 2019, 19 e 20 de abril, 2020, 8 e 9 de abril, 2021, 27 e 28 de março, 2022, 15 e 16 de abril. A Páscoa judaica, em determinados anos, pode coincidir com a mesma data em que se comemora a Páscoa cristã, mas o significado das duas difere. Enquanto a comemoração judaica relembra a passagem do anjo da morte durante a 10ª praga, que possibilitou a libertação dos judeus da escravidão, a Páscoa cristã relembra o sacrifício de Cristo e sua ressurreição, isto é, sua passagem da morte para a vida.
A Páscoa judaica é inaugurada com o Seder, isto é, um jantar no qual as famílias judaicas reúnem-se para relembrar e celebrar a libertação do povo hebreu. O jantar é realizado dentro de uma estrutura litúrgica que inclui a leitura do Agadá, um livro que contém a história de libertação dos hebreus, e o consumo dos alimentos, cada qual com sua ordem específica. Os judeus, durante a Pessa, não comem nada fermentado, e a celebração inclui uma série de alimentos que possuem, cada qual, uma simbologia diferente. Uma tradição comum da Páscoa judaica é conhecida como afikoman, nelomatissá, pães em fermento, é dividido em dois, e o maior pedaço é escondido. Depois do jantar, as crianças partem à procura do pedaço de matissá, e aquela que o encontrar, ganhará um prêmio. O que os judeus comem na Páscoa? Como mencionado, durante a Pessa, os judeus não consomem nada que possua fermento, e, assim, todos os alimentos do tipo são vetados. Durante o jantar, uma série de alimentos é consumida, e cada um deles possui uma simbologia distinta. Vejamos o que cada alimento significa. Matissá é um pão sem fermento. Na tradição hebraica, os judeus, quando foram autorizados a saírem do Egito, não conseguiram esperar o pão fermentar, e, por isso, ele é feito de uma massa bem fina. Vinho é um vinho especial para Pessach, e que também não é fermentado. São servidas 4 taças de vinho durante o Seder. Zeroa é pedaço de osso com carne, que foi tostado e simboliza o sacrifício. Maror é uma raiz amarga, que simboliza a amargura do tempo da escravidão. A alface, chazerete, também é utilizada para simbolizar essa amargura. Haroset é uma pasta que mistura massa, uva e nozes, pode ter também tâmaras, canela e vinho. Simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para fazer tijolos. Água salgada simboliza as lágrimas e o suor derramado pelos judeus durante a escravidão. É usada para o consumo de batatas cozidas. Betizá é o ovo cozido, que simboliza a esperança pela recuperação do Templo de Salomão. Simboliza também o luto pela destruição do templo. Esses são os alimentos consumidos durante o jantar que inaugura a Páscoa judaica, mas os judeus cozinham e consomem outros pratos também, como gefilte fish, um bolinho de peixe com uma cenoura em cima. O Seder é tão relevante na história judaica que a última ceia, momento marcante da história e vida de Cristo, foi celebrada durante um desses jantares típicos da Pessa. O que achou deste vídeo? Conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.